Então, veja, havendo um recurso melhor, porque a gente tem que lembrar que a equipe de captação de órgãos, os profissionais da saúde, quando vão ser transportados, eles fazem o transporte, chegam no local, ainda tem que fazer uma cirurgia delicada, que é a cirurgia de extração dos órgãos. O nervo está em frangalhos, né? Está em frangalhos. Aí você passa por um voo numa aeronave que às vezes é desconfortável, que não tem recursos, que o piloto voa assim por intuição, né? Por experiência e intuição. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Beccari. Hoje nós temos a presença aqui de um especialista em transplantes de órgão, Dr. Tércio Genzini. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, doutor. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Uma honra recebê-lo a bordo. Me explica para o público do Porta de Hangar a sua especialidade. Eu trabalho fundamentalmente com transplantes de fígado e cirurgia do aparelho digestivo. A minha área é mais ligada à cirurgia de fígado, pâncreas, que a gente chama de hepatobilipancreática, e os transplantes de fígado. Já trabalhei com transplantes de rim e de pâncreas, mas atualmente mais com os transplantes de fígado. A gente sabe que quando uma pessoa precisa receber o transplante e tudo mais, o tempo é fundamental. É um fator chave. Qual é o órgão que mais que é preciso que você corra com ele para dar tempo da pessoa receber essa? Então, num país continental como o nosso, Beccari, a gente não existe transplante sem aviação. O transplante é dependente de transportes rápidos, porque qualquer distância acima de 4 horas de automóvel precisaria de um transporte aéreo. E no Brasil não precisamos nem exemplificar, né, as distâncias que nós percorremos, porque os doadores estão em todos os lugares e nem sempre tem o centro transplantador em todos os lugares. Então você precisa ir até onde está o doador e trazer o órgão, senão não acontece o transplante. O órgão que precisa ser transplantado mais rápido é o coração. E entre a parada circulatória do doador, quando o órgão é retirado, e o reimplante e voltar à circulação no órgão, quer dizer, para o coração, quando ele para no doador até ele voltar a bater no receptor, esse tempo é de 4 horas. O pulmão é um tempo parecido. Fígado e pâncreas, idealmente, não devem ultrapassar 10 horas. O rim tolera um pouco mais. Ele tolera aí 24, 36 horas. Então, o rim consegue com mais tranquilidade, até em voos comerciais, né, aguardar a malha aérea. Já os outros órgãos, isso muitas vezes não é possível. Entendi. O coração sempre dando trabalho, não é fácil. Mas você falou do voo comercial. O voo comercial, ele tem empresas, todas as empresas são obrigadas a transportar ou tem alguma empresa que é filiada ou não? Existe um convênio do SNT, que é o Sistema Nacional de Transplantes, que é um órgão do Ministério da Saúde, com as empresas aéreas, e a Latam e a Gol fazem parte desse convênio, e eles oferecem cortesia quando existe disponibilidade de vagas. Então, se tem um doador num local em que eles voam, em horários compatíveis da chegada, do retorno e do momento da captação, eles oferecem essa cortesia para a equipe de saúde que vai até o doador. Doutor, qual o gargalo de uma companhia comercial para isso? Fora essa questão da disponibilidade de vagas, porque às vezes os voos estão lotados e a companhia ela evita, obviamente, prejudicar os seus clientes, né? Temos a questão das malhas aéreas. Existem locais no Brasil que só tem um voo diário em horários que às vezes são incompatíveis com os momentos da captação. Porque uma coisa importante, nas áreas, principalmente na região norte, que é uma região muito grande do país, algumas famílias moram no interior e o próprio transporte do corpo do doador após a retirada dos órgãos é complicado para eles. Eles têm dificuldade de voos lá e eles então marcam horários, eles definem horários conforme as suas conveniências, né? Porque eles podem velar o corpo, enterrar o corpo, eles precisam se organizar para tudo isso após o falecimento, após a doação.
Então, eles dão esse horário para a central. Olha, eu faço a doação, vamos salvar vidas, já faleceu o meu ente querido, mas eu preciso do corpo até determinada hora. E aí, então, existe a questão da compatibilização da malha aérea, porque existe uma lista de transplantes que é nacional, e quando o receptor está em outro estado, muitas vezes a equipe tem que se deslocar até lá. E não existe voos nesses horários, e acabam se perdendo órgãos. Então, para suprir essa questão, existe também um convênio com a FAB, com a Força Aérea Brasileira, em que eles, quando não existe malha aérea da aviação civil, eles fazem esse papel. E contribuem muito para isso. Infelizmente, temos tido muitos casos que a Força Aérea não está disponível. Mas, assim, nós não estamos em guerra, e não temos também tantas questões de resgates. Até compreendo que, eventualmente, numa enchente, existe a necessidade de resgate, de transporte de suprimentos. Mas existem vários jatos da FAB disponíveis que poderiam ajudar. E, às vezes, algumas pessoas utilizam para outras finalidades. Isso nos deixa muito chateados. Entendo. Político emprestando avião, fazendo viagens que não precisam ser feitas, que poderiam ser feitas, aliás, de aviação comercial, né? A gente lê coisas que nos deixam muito tristes, né, Beccari? Às vezes a gente lê alguns transportes que são feitos que não tem nada a ver com salvar vidas, né? Totalmente que poderiam ser feitos em outros horários, de aviação civil, em voos comerciais, mas são utilizados, né? A gente vê, às vezes, fazendo uma dancinha dentro de um jato da FAB para ir ver um jogo de futebol. A gente fica muito chateado com isso. Porque, assim, a questão a doação tem que ser respeitada. A doação é como o resgate de alguém que está perdido numa selva ou caiu de um penhasco. Funciona assim, vai salvar vidas. Então tem que haver uma priorização no uso dessas aeronaves. Essa é a minha opinião. Eu também acho, eu concordo com a sua opinião. No Porta de Hangar tomamos o café Sete Senhoras. Um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. AeroStoreAviation.com. Soluções em aviação. Alper, alta performance em seguros. O seu mundo mais seguro e sem complicações. Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontradas na Dassault. Ela vive no coração do nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos jatos mais avançados do mundo. A paixão também prospera nos clientes da Dassault, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. Dassault Falcon, projetado com paixão. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. Meu nome é Carlos Nascimento, sou piloto de helicóptero. Nos momentos mais difíceis da minha profissão, ter uma boa visão não é uma questão de escolha. Por isso, os meus óculos, quem cuida, são as óticas voluntárias. Se você é piloto, lá tem um departamento especial para fazer um óculos onde você pode verificar os seus brakes. Não se esqueça, óticas voluntários. Nós temos pilotos heróis lá na Amazônia. Eu tive a oportunidade de voar com alguns deles. E com aeronaves pequenas, sem recursos eletrônicos. Sem medo de se arriscar também, né? Sem medo de se arriscar. E eles fazem isso muitas vezes. Eles se colocam à disposição para auxiliar as equipes. Infelizmente já tivemos alguns acidentes que aconteceram
No Espírito Santo tem um acidente famoso com um helicóptero que transportava uma equipe de transplantes e todos faleceram. Então, veja, havendo um recurso melhor, porque a gente tem que lembrar que a equipe de captação de órgãos, os profissionais da saúde, quando vão ser transportados, eles fazem o transporte, chegam no local, ainda tem que fazer uma cirurgia delicada, que é a cirurgia de extração dos órgãos. O nervo está em frangalhos, né? Está em frangalhos. Aí você passa por um voo, numa aeronave que às vezes é desconfortável, que não tem recursos, que o piloto voa assim por intuição, né? Por experiência e intuição. Um voo que eu fiz de Marabá para Redenção, que nós pegamos chuva e era um monomotor pequeno, só cabia eu e o piloto, a gente ia com ombro a ombro ali, uma aeronave bem pequena mesmo. Nunca esqueço que tinha que abrir a porta da aeronave para ele decolar, para ventilar, porque... E eu nunca rezei tanto na minha vida. Eu fui rezando assim, porque choveu, ficamos cercados de nuvens. Ele manteve a calma e com aquela experiência, ele também ficou preocupado. Mas aí a gente chega lá, ainda tem que fazer uma cirurgia. Não é brincadeira. Eu acho que isso poderia ser melhor organizado, né? Poderia haver uma prioridade diferente nas aeronaves oficiais. Um serviço especial para isso. Agora, a ANAC aprovou que as empresas de aviação executiva, táxi aéreo, que faz transporte com jatos pequenos, levem os órgãos em seus aviões. Como é que você vê isso aí? Eu vejo com muito bons olhos, porque pode suprir essa ausência da FAB quando não existe a aeronave malha aérea para aviação civil e a FAB também não está disponível. Se essa questão da prioridade não for resolvida e continuar havendo indisponibilidade, essas empresas podem com certeza viabilizar muitos doadores e aliviar muito sofrimento de pessoas que estão em lista de espera e cuja única solução é o transplante. Mas eu espero, Beccari, que também sejam selecionadas aeronaves, né? Porque eu imagino que o rol de aeronaves nessas empresas seja enorme. E que não seja escolhida aquela que é mais simplesinha, que está ali mais... Na verdade, eu acho que o executivo, o empresário em geral, tem uma boa consciência nesse trabalho e quer fazer uma coisa bem feita. Ele tem vontade de ajudar, entendeu? E agora, como a ANAC aprovou isso aí, eles têm vontade de ajudar. Gente, basta procurar as empresas que fazem isso. A maior parte, tenho certeza, que vai poder fazer esse tipo de ajuda. O que a gente precisa é que isso seja muito bem organizado, porque existem questões, né? Por exemplo, se acontece um problema, um acidente e alguém se machuca, essa empresa que fez uma cortesia vai ser responsabilizada por essa questão? Então eu acho que isso tem que ser muito bem desenhado para que funcione bem e não prejudique ninguém. Mas é uma empresa que funciona como se estivesse levando um passageiro. Sempre uma empresa executiva, eles prezam pela segurança e pelo serviço. Será maravilhoso. No modo geral, vai ser muito bom. O Dimitri Lee, meu amigo, fez uma pergunta que eu acho que é importante. Transplante entre vivos pode ser feito? Pode ser feito e é uma excelente alternativa em fígado e rim. As outras modalidades não são feitas. Pulmão é possível, mas não é feito. Pâncreas é possível, mas não é feito, pelos riscos ao doador, porque sempre que você vai fazer um transplante, você não pode colocar em risco nem a vida do doador e nem a longevidade com qualidade de vida. Então, por exemplo, já foi feito o transplante intervivos de pâncreas, mas você põe em risco o doador se tornar diabético. Então, são transplantes que não são feitos. Agora, o fígado, quando você divide o fígado, ele se regenera. E tanto o doador como o receptor terão uma vida... Você pode dar um pedacinho apenas do seu fígado para a pessoa? Pode dar, exatamente. O fígado é dividido em 8 segmentos. Você pode dar 2 segmentos se for uma criança. Pode dar 4 segmentos se for um adulto. E o que fica no doador propiciará uma vida
absolutamente normal, sem necessidade de medicação, obviamente com os cuidados globais à saúde, né? O doador... Restringir bebida, restringir comida gordurosa. Ele vai restringir o que todos devem restringir para ter uma vida saudável. Não existe uma recomendação especial. Os cuidados são tomados nos primeiros 3 meses, porque podem haver problemas com a própria cirurgia. Passado esse período, ele vai ter uma vida absolutamente normal. Idem no rim. Você doa um rim, mas antes de doar, você vai ser selecionado para isso. Não é todo mundo que pode doar. Se você é diabético, você não pode doar. Se você é hipertenso, você não pode doar. Então, existe uma série de critérios que o nefrologista avalia no doador para ter certeza de que depois da doação ele vai ter uma vida normal. E já existem estudos com 30, 40 anos de acompanhamento que mostram que realmente essas pessoas têm uma vida normal. Dr. Tércio, o peso da idade, como é que funciona? Qual o mínimo, qual o máximo que pode ser um doador? Então, a idade para doador falecido não existe. Não existe. Para vivos. Então, o doador falecido sempre avaliamos a condição do doador e ele pode doar a maioria dos órgãos, né? Agora, entre vivos, no transplante de fígado, nós selecionamos doadores entre 18 e 50 anos. Para quê? Para minimizar qualquer risco para o doador. Existem relatos de mortalidade em doadores. E isso deve ser exposto e levado em consideração. Então, existem trabalhos que mostram mortalidade de 1 em cada 1.000, de 1 em cada 10.000, de 1 em cada 100. São sempre baixos, mas devem ser expostos. Eu considero o doador como, por exemplo, um salva-vidas. Quando tem alguém se afogando, o salva-vidas pega a sua prancha, a sua boia, e vai lá e ele corre riscos. Quando tem um bombeiro no incêndio, ele entra no incêndio e ele corre riscos. Esses riscos são maiores do que corre um doador, porque o doador ele já foi examinado, foi analisado, ele está num ambiente controlado. Para mim, todos são heróis que salvam vidas. Com certeza. Mas eu comparo muito essas situações. E esses profissionais, bombeiro, salva-vidas, eles nem sabem quem eles estão salvando. O doador está salvando alguém que ele ama. Porque ele conhece a pessoa, ele se voluntariou à doação. Então, a doação intervivos funciona assim. Alguém que se voluntaria para salvar quem tem muita afinidade, quem realmente tem amor, e vai passar certamente por uma cirurgia de grande porte, mas desde que bem feita num ambiente controlado, o risco é mínimo. Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer, parece ser talvez meio idiota, mas enfim, o órgão sempre vai para quem precisa. E o corpo, por exemplo, às vezes o cara está na Amazônia, é doador, e não tem um hospital para retirar, coisa e tal. Leva o corpo para quem precisa? Quando você tem um doador num hospital distante, o que acontece? O diagnóstico de morte ele é feito quando a equipe local faz um diagnóstico de morte encefálica. Então, esse corpo tem 2 caminhos. Ou a família doa e se aguarda chegar a equipe e faz a extração de órgãos. E depois ele vai para o velório, para o enterro, ou ele vai direto e leva os órgãos. Então, sempre a extração de órgãos é uma cirurgia como qualquer outra, com todos os cuidados estéticos, com todo o respeito ao doador, como se fosse um paciente vivo. O doador já está morto, mas todos os cuidados de alguém que é operado vivo são tomados naquele momento. E depois o corpo é entregue à família. E a família, cada uma tem as suas decisões, né? As suas convicções. Aí ela pode velar, cremar, enterrar, e aí é a escolha de cada um. Doutor, quem paga todos esses custos de doação? Então, a doação é 100% custeada pelo Sistema Único de Saúde. 100%. As soluções de preservação, a remuneração da equipe médica, tudo é custeado pelo SUS.
em algumas situações de hospitais privados que não têm convênio com o SUS. Então, nessa situação, o paciente que está internado lá é um paciente que está custeando sua própria conta ou tem um plano de saúde. Então, nessa situação, o paciente ou o plano custeiam o processo. Agora, tudo relacionado ao doador, o diagnóstico de morte encefálica, a manutenção do doador, a organização da captação, tudo é feito por uma equipe ligada à Secretaria da Saúde de Estado. E isso não existe custo algum. Então, aí essa equipe vai lá e faz a extração. Se for num hospital que tem convênio com o SUS, a equipe vai lá, faz tudo pelo SUS. Se for num hospital privado que não tem convênio com o SUS, a equipe médica da extração e os custos do hospital, então, são custeados por uma outra fonte. Muito se falou do Faustão, que ele passou na frente de todo mundo, enfim... isso é uma verdade? Existe privilégio? Essa questão foi muito bem colocada porque é um esclarecimento importante que se deve fazer. O Brasil tem critérios rigorosos tanto para doação, para os diagnósticos de morte encefálica. Então, eu vou aqui até sair um pouquinho dessa sua pergunta, e muitas pessoas têm aquele medo, se eu for doador, será que eu estarei vivo e corro algum risco? O Brasil tem os critérios mais rigorosos do mundo para o diagnóstico de morte encefálica, que são 2 avaliações médicas independentes, mais um exame gráfico, que confirmam que não tem sangue no cérebro. E sem sangue, qualquer órgão do corpo está morto, inclusive o cérebro. Então, essa é a primeira parte importante deixar claro. Segundo, as filas de espera, que eu acho que fila é um termo errado, são listas de espera. Cada uma funciona com critérios diferentes. Então, por exemplo, no rim, o critério é compatibilidade imunológica. No fígado, é a gravidade expressa por exames de sangue. No coração, é a gravidade conforme a situação clínica do paciente. Então, no caso do Faustão, ele fez um transplante cardíaco. Ele estava numa condição dentro do hospital, recebendo medicações para sustentar a própria vida. O hospital e a equipe médica reportam isso para a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Saúde classifica esse paciente dentro de uma lista, conforme a sua gravidade. E aí é feita a oferta de órgãos. Depois ele fez um transplante de rim. Para o transplante de rim, existem algumas priorizações. Por exemplo, o paciente faz diálise, mas não tem mais acesso à sua própria circulação para ligar na máquina. Esse paciente é urgente, ele é priorizado. Uma outra priorização é quando o paciente já tem um órgão transplantado, normalmente coração ou fígado, e precisa de um rim. Nessa situação também existe uma priorização. Então, tudo o que aconteceu com ele está previsto na legislação, já foi feito, muito discutido há muitos anos, e foi estabelecido que essa é a forma mais justa de alocação de órgãos para beneficiar as pessoas que estão numa condição mais grave e diminuir a morte enquanto espera em lista. Foi importante essa explicação, porque o Fausto é um cara muito sério, né? E eu acho que não tem jeitinho brasileiro para esse tipo de coisa, né, doutor? Não dá para ser assim, né? Todo transplante é fiscalizado pelo Ministério Público, pela Secretaria da Saúde. Olha, quisera Deus que todos os outros procedimentos médicos e não médicos no Brasil tivessem a fiscalização que o transplante tem. Para nós finalizarmos, eu gostaria que você falasse para a família de quem está doando e de quem está recebendo uma mensagem de carinho. Bom, as famílias que doam são famílias que estão em momentos difíceis de dor por perda de alguém querido. E elas têm que tentar superar esse momento porque elas vão salvar as outras vidas, beneficiar pelo menos 10 pessoas. É muito mais fácil a gente estar numa situação em que alguém querido precisa de um transplante do que alguém estar numa situação de doador. Estatisticamente é muito mais simples isso, muito mais fácil isso. Então a gente tem que, nesse momento, tentar pensar no próximo. Quando a gente pensa em amor, a gente fala sempre em amor ao próximo, né? Que é
amor desprendido. E é isso que as pessoas têm que apelar, têm que se ligar a essas situações para conseguir, naquele momento, dizer sim. Porque o benefício que elas estarão fazendo, as vidas que estarão salvando, são quase milagres que acontecem em cada transplante. Legal, Dr. Tércio, obrigado pela participação. E olha, eu vou te chamar mais vezes quando eu precisar, viu? Muito obrigado pela participação no Porta de Hangar. Muito obrigado, foi muito bacana conversar com você, eu estou à disposição. Legal. Gente, dá aquele like no programa. Se você não está inscrito, se inscreve no Porta de Hangar e até o próximo episódio. Valeu!